Oi, alma selvagem! Oi, alma livre, tudo bem com vocês? Que delícia! Chegou o nosso momento de conexão e evolução. Ó, gente, sabe quando a gente se pega pensando assim, por que eu sempre atraio esse tipo de pessoa? Por que eu sempre acabo nesse mesmo tipo de situação? Mesmo querendo o oposto. Pois é, quando a gente repete padrões tóxicos, isso é uma experiência muito comum e nem sempre a gente entende o que está por trás disso. É um ciclo, né, que parece que não termina. Calma, você não está fadado a isso, tá? Na verdade, existem vários motivos e profundos e emocionais e neurológicos e até espirituais que nos fazem cair nas mesmas armadilhas. De uma forma bem direta, o que você está vivendo agora pode ser um padrão tóxico. Eles aparecem como comportamentos, escolhas, relações que acabam nos prejudicando, drenando a nossa energia, alimentando a nossa insegurança e muitas vezes nos mantém presos a um estado constante de sofrimento. Pode ser aquele relacionamento abusivo que você jurou que nunca mais ia viver com ninguém e acabou se envolvendo novamente com aquele alecrim dourado. Pois é. Ou um hábito de se colocar sempre por último, agradando todo mundo e esquece de você mesmo. Também pode ser uma mania de procrastinar ou de se sabotar quando você está prestes a conquistar algo ou alguma coisa importante. Percebe? Padrões tóxicos nem sempre são explícitos, às vezes eles são sutis e se disfarçam de normalidade. Mas agora vem uma grande pergunta, por que a gente continua repetindo coisas que nos fazem mal? A explicação não é tão simples, mas dá para resumir em 3 motivos principais. Anota aí, tudo que a gente viveu no passado, o jeito como o nosso cérebro funciona, as crenças que a gente carrega muitas vezes, a maioria sem perceber. A nossa infância é um dos principais alicerces na construção desses padrões que a gente repete na vida adulta. Isso acontece porque quando a gente é criança, o nosso cérebro está em formação e a gente absorve tudo, como a verdade absoluta. Então, se a gente cresce, por exemplo, num ambiente em que amor era sinônimo de controle, de crítica, podemos acabar associando de forma inconsciente que o amor tem que doer, tem que ser difícil. Resultado, na vida adulta, a gente acaba atraindo ou nos permitindo permanecer em relacionamentos que seguem esse mesmo script. Tem uma frase muito conhecida na psicologia que resume muito bem isso. Aquilo que não se resolve vai se repetir. Isso é verdade. Tem uns estudos da Sociedade Americana de Psicologia que eles revelam que experiências adversas na infância aumentam significativamente as chances de desenvolver padrões comportamentais disfuncionais na vida adulta. Um estudo chamado Experiências Adversas na Infância, que foi feito por pesquisadores, também nos Estados Unidos, mostrou que quanto mais traumas ou dificuldades uma pessoa passa quando criança, maior a chance dela repetir esse comportamento tóxico de se relacionar em relacionamentos complicados quando cresce. Ou seja, não é frescura, nem falta de força de vontade. É algo que se enraizou lá atrás e muitas vezes a gente segue reproduzindo isso no automático sem perceber. Pode parecer contraditório. Sim, o nosso cérebro ama o que é reconhecido, o que é seguro. O que é conhecido é seguro para ele, mesmo que não seja saudável. Então funciona assim, toda vez que a gente vive uma experiência, nosso cérebro cria rede de conexões neurais. Quanto mais a gente repete esse comportamento, ou vivemos aquela situação, mais essas redes se fortalecem. É como se fosse um caminho já pavimentado. É mais fácil passar por ele, porque você já abriu uma trilha, né? Precisa abrir uma trilha nova. Por isso que mesmo que você queira mudar, às vezes é difícil sair do modo automático, porque você vai para lá, já está aberto, né? O nome técnico para isso é neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar e também de reforçar padrões que já existem. Além disso, o cérebro ele quer poupar energia, então ele tende a seguir os padrões que já são conhecidos, que já estão prontos, porque isso dá menos trabalho mental, né, do que construir novos comportamentos. Um exemplo clássico disso é você querer muito começar a se posicionar mais, dizer não quando necessário, mas na hora H vem aquele impulso de agradar, de evitar o conflito, e você cede de novo. E aí o seu cérebro opera no modo automático. Outro fator super importante são as crenças que a gente carrega, muitas vezes, a maioria sem perceber. Crenças são como filtros através dos quais enxergamos o mundo e nós. E quando elas são limitantes, nos mantém presos a esses padrões tóxicos. Por exemplo, se em algum momento da sua vida você internaliza a ideia de que não é merecedor de amor, você vai acabar em relacionamentos com pessoas que vão reforçar isso, essa sensação.
Você vai aceitar migalhas, relações abusivas. Essas crenças são formadas por tudo aquilo que a gente já viveu, experiências, falas dos nossos pais, da sociedade, de professor. O psicólogo Albert Ellis, que é criador da terapia racional emotiva, ele dizia: não são os eventos em si que nos afetam, mas a interpretação que a gente deu a eles. E essa interpretação vem justamente das crenças que formamos. Esses 3 pilares se retroalimentam formando um ciclo. Primeiro você vive uma experiência dolorosa, depois você cria uma crença sobre si e o mundo. Depois você começa a agir de acordo com essa crença, daí você reforça esse padrão. Esse ciclo se repete. Mas vai uma boa notícia aqui. Ciclos podem ser quebrados. Mas Thaís, por que é tão difícil quebrar um ciclo? Porque mudar dá medo. Mesmo que o padrão seja tóxico, ele é conhecido, ele é familiar e mudar significa entrar no desconhecido e o nosso sistema de autoproteção entende como desconhecido como perigoso, mesmo sendo bom para você. Além disso, existe uma resistência interna. Muitas vezes, mesmo a gente querendo mudar, a gente se sente desconfortável emocionalmente, tá? E aí a gente volta para aquilo que é conhecido, que é seguro, que machuca a gente. Esse é o processo chamado na psicologia de homeostase psíquica, que é uma tendência de manter o estado atual, mesmo que ele seja disfuncional. Agora vem uma parte importante. Como sair desse ciclo, pelo amor de Deus? Algumas estratégias para vocês, anota aí. Primeiro, o autoconhecimento. Sempre falei e vou continuar falando, é a chave de tudo, parece clichê, mas para mudar um padrão, você precisa perceber-se e conhecer que ele existe. Comece observando quais situações se repetem na sua vida. Anota aí. Quais sentimentos essas situações despertam em você? Anota aí como você reage diante dessas situações. Escreve, reflita sobre isso. A clareza, a consciência é o primeiro passo para a mudança. Segundo, identifique as crenças que sustentam esse padrão. Então anota aí o que eu acredito sobre mim que me faz aceitar ou criar esse padrão. Essa crença realmente é verdadeira? Porque você tem que desafiar essas crenças. Muitas vezes elas foram formadas numa fase da vida em que você era vulnerável. Mas hoje você tem maturidade. Hoje você pode ressignificá-las. Próximo, reprogramar o seu cérebro. Como a gente já falou antes, ele cria caminhos neurais no nosso cérebro. Então, para mudar, você precisa construir novas conexões. E isso exige repetição. Repetição. Consciência. Comece com pequenos passos. Se você tende a se calar, experimente a expressar sua opinião em situações simples. Se você tem hábito de se anular, comece com pequenas vontades, na prática. Cada vez que você age diferente, mesmo que pareça forçado no começo, você cria uma linha nova, uma trilha nova no cérebro. Não dá para romantizar, gente. Mudar profundamente é difícil, é desafiante, é doloroso, mas vale a pena. Thais, não tô conseguindo. Busca um terapeuta, um mentor para te ajudar para acelerar o processo. Um profissional qualificado para te ajudar a enxergar talvez os seus pontos cegos e compreender melhor essas emoções e construir ferramentas para você abrir esses novos caminhos. Mudar não significa ser perfeito, gente. Não, você vai errar, você vai recair, tá tudo bem. Mas, ao perceber que você repetiu um padrão, ao invés de se culpar, pergunte: o que eu posso aprender com isso? Como eu posso agir diferente da próxima vez? Muita gente que busca autoconhecimento também se conecta com aspectos espirituais e isso sim é um grande aliado. Faça algum processo energético, é muito importante. Pratique meditação, mindfulness, oração, visualização criativa. Tudo isso vai trazer mais presença, clareza e equilíbrio emocional. Trabalhe a parte energética. Vou falar aqui demais, tem que fazer algum processo, tá? Você não está condenado a repetir padrões tóxicos a vida inteira. Entenda isso. Isso fez parte de uma história sua, mas não precisa determinar o seu futuro. Se você tiver consciência, amor próprio, você vai escrever uma nova trajetória mais leve, mais saudável, mais alinhada com aquilo que você deseja. Então, respira fundo, acolha a sua história e se permita mudar. O novo pode ser desafiador, mas também pode ser muito mais bonito do que você imaginava, porque você merece uma vida incrível. Me fala uma coisa. Você se conectou com alguma coisa que eu disse aqui hoje? Tem algum padrão tóxico que você precisa mudar? Deixa aqui nos comentários. Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão. Eu decreto, eu profetizo que a sua vida seja magnífica, hoje e para sempre.